Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast e vamos falar sobre um tema atual muito importante, sobre inclusão social das pessoas surdas, em relação à acessibilidade delas à educação. E com isso nós convidamos uma professora, ela tem licenciatura em Libras e gostaríamos neste momento de apresentá-la, a professora Carla Borges. Oi pessoal, bom dia. Eu sou a Carla, esse é meu sinal. Eu sou professora formada pela UEPA em licenciatura em Letras Libras. Eu fui hoje convidada pelos alunos da turma do curso de Análise de Sistema e eu estou aqui hoje trazendo a tradução e interpretação para o aluno Patrick. Ele é um aluno surdo e eu vou explicar, responder perguntas de algumas dúvidas e questionamentos que os alunos têm em relação a esse tema. Nós temos aqui ao nosso lado, nossos colegas que fazem parte também de um trabalho que iremos realizar, cujo Bom dia, professora. Meu nome é Eduardo, prazer em conhecê-la. Para começar esse podcast com uma pergunta para a senhora, o que é a inclusão? Então, a inclusão é quando as pessoas, os locais, garantem acessibilidade para a deficiência daquela pessoa, seja qual for. Exemplo, uma pessoa surda. É muito importante que nos locais tenham a presença do profissional intérprete de Libras para conseguir garantir aquela comunicação para aquela pessoa, para que não tenha barreiras que impliquem a comunicação. Oi, meu nome é Rebeca e eu tenho duas dúvidas para tirar. Qual é a principal barreira, a principal dificuldade enfrentada pelos surdos? Além disso, qual seria o termo correto para se referir a esse público? Muitas pessoas falam o termo mudo e surdo, mas estaria correto? Então, a maior dificuldade enfrentada pela pessoa surda, com certeza é em relação à acessibilidade, a presença daquele profissional, tradutor, intérprete de Libras, como eu falei antes, né? Para garantir essa comunicação, porque às vezes tem locais que não tem um profissional da área, exemplo, hospitais, aeroportos, qualquer lugar é difícil encontrar uma pessoa que saiba Libras e às vezes não tem o profissional adequado. Às vezes encontra uma pessoa que tem um pouco de conhecimento da Libras, mas não é aquele profissional, sabe? E era certo garantir. A outra pergunta foi em relação a como se referir, né, a pessoa surda. Então, o certo é chamar de surdo. Muitas pessoas usam, né, o termo mudo, mas é considerado errado porque a pessoa surda não tem problema nas cordas vocais. Então, a dificuldade dele é emitir o som, entendeu? Mas assim, as pessoas falam, mas se a pessoa surda não fala, por que não é mudo? Mas é um termo errado, porque como ele vai falar se ele não escuta a palavra, entendeu? Por isso que quando a pessoa surda fala, não sai perfeitamente a palavra, entendeu? Porque ele não tem como aprender aquela palavra, se ele passou a vida toda sendo surdo, entendeu? Então, o termo certo é se referir a pessoa surda. Bom dia, professora. Meu nome é Davidson. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: você acha que a linguagem de sinais devia ser uma disciplina talvez obrigatória no ensino básico das escolas brasileiras? Então, já tem uma lei que garante o ensino da Libras dentro das escolas, mas na prática, né, não acontece isso. E sim, eu concordo que deveria ser ensinado mesmo, ter profissionais adequados na área, tanto intérprete quanto professor formado
em letras libras para ensinar de uma forma certa, principalmente para as crianças, que é uma fase muito importante da vida e elas aprendem muito rápido a sinalização e tudo mais, que aí já vai crescer com essa fluência. O Patrick está me perguntando o que falta para melhorar a acessibilidade. Então, o que falta para melhorar a acessibilidade é presença de profissionais da área para conseguir levar a comunicação para as outras pessoas, principalmente as pessoas surdas, que infelizmente ainda sofrem muito na sociedade atual e precisa ter essa acessibilidade, essa comunicação e quebrar essas barreiras. Então, professor, bom dia. Meu nome é Caio e a minha pergunta é: como a tecnologia ajuda as pessoas surdas no dia a dia? Hoje ela é muito boa para a pessoa surda, porque o surdo é muito visual. Ele aprende muito melhor visualizando as coisas que estão sendo transmitidas, entendeu? Informações, qualquer coisa. Então, às vezes, um exemplo, dentro da sala de aula, nas escolas, faculdades ou em outro lugar, os professores focam muito em texto. Isso é difícil para a pessoa surda, para ela conseguir compreender aquele conteúdo que está sendo ensinado. Então, é muito importante a presença da tecnologia para o ensino. Por quê? Imagens, vídeos, e entre outras coisas, entendeu? Para o surdo conseguir visualizar aquilo e entender o conteúdo num todo, entendeu? Em vez de ficar texto. Às vezes ele lê, mas ele não consegue entender o suficiente. Então, é muito importante a presença da tecnologia na vida das pessoas surdas. Bom dia, me chamo Luiz. Eu gostaria de perguntar o que conselho a senhora daria aos professores que têm alunos surdos? O conselho que eu daria para os professores era para sempre pensar nos alunos que ele tem, independente da deficiência, da limitação, mas você me perguntou da pessoa surda, né? Então, os professores foquem, sempre pensam naquele aluno, entendeu? Se ele está conseguindo entender o conteúdo da disciplina, sempre perguntar se está conseguindo, até porque é a responsabilidade dele, entendeu? Ele, enquanto professor, precisa garantir, entendeu? Que o aluno dele consiga compreender o que está sendo ensinado, entendeu? Então, o meu conselho é esse, que eles foquem e tenham um respeito, principalmente, pelo aquele aluno. Bom dia, professor. Meu nome é Giovanni. E como última pergunta, eu acho muito importante o papel da família na inclusão, para a pessoa não ser excluída. Então eu queria saber qual seria para você a inclusão da família nessa parte da pessoa. Então, a responsabilidade da família é muito importante na vida da pessoa surda, porque é o primeiro contato, né, com a família, seja mãe, pai, avó. Então, é importante que eles saibam no primeiro momento, né, é um susto quando eles descobrem, né, que é uma pessoa surda e tudo mais, ficam com medo e tudo mais. Mas é muito importante que tenha contato, procurem cursos que ofereçam ensino em Libras para conseguir ensinar a criança para já crescer com aquela fluência, com aquela autonomia, né, de conseguir, de ter responsabilidade. Que pena. Chegamos ao fim, né, do nosso podcast, onde abordamos um tema muito importante para a sociedade. E nesse momento queremos agradecer a nossa entrevistada, a professora Carla Borges, que foi muito sucinta em suas respostas, com muita objetividade. E com isso, agradecemos também aos colegas aqui reunidos e que possamos, com isso, aprender a colocar em prática tudo que foi escutado aqui, tudo que foi dado, ok? Com isso, encerramos nosso podcast. Obrigada, eu que agradeço o convite de ter participado, né, do podcast de vocês. Espero que as minhas respostas tenham sido boas para a vida de vocês, que vocês levem para a vida.